Juliana, você sumiu! Aonde você tava? Eu estava em Tóquio! Wondering if you know, Tokyo, Eu simplesmente fui pro Japão por 21 dias. Esse é o vídeo. Essa história que eu vou contar pra vocês é talvez o maior plot twist do meu ano. Eu fui pedida em casamento. Solta a vinheta! Muita coisa aconteceu na minha vida no mês de outubro e no mês de novembro. Eu vou recapitular tudo pra vocês poderem entender. Como alguns de vocês sabem, eu namoro à distância tem 2 anos e meio, mais ou menos. Na real, 2 anos e 3 meses. Porque senão a conta não ia bater, entendeu? O meu parceirinho mora em São Francisco e eu moro aqui em São Paulo. Então a gente tava meio que fazendo essa ponte aérea durante 2 anos de namoro. Muito se fala num relacionamento à distância sobre quando a distância vai acabar. Como vocês vão fazer pra essa distância acabar, sabe? É meio complicado. Ele mora nos Estados Unidos e eu simplesmente tenho que fazer tudo dentro da lei. Sou uma pessoa legal, né? Queria que tudo acontecesse de um jeito muito natural, assim, nas etapas. Eu queria ser pedida em casamento, eu quero me casar, eu quero, sabe, o tradicionalismo total. Uma vez por ano, mais ou menos, eu vou para os Estados Unidos para visitar o meu namorado. E esse ano já estava combinado que eu iria no final do ano, como eu sempre vou, porque não atrapalha os meus outros planos e a minha rotina e a rotina dele também. Meio que eu ganhei uma viagem para o Japão de presente de aniversário. O que aconteceu foi basicamente isso. Eu tinha uma viagem marcada para o Japão e para os Estados Unidos. Ir para o Japão era meio que um dos grandes sonhos da minha vida. Só que eu não esperava que eu fosse ser pedida em casamento no Japão. Parte de mim esperava que isso fosse acontecer. E a gente já tava num ponto do namoro que eu já tava meio saturada. Eu falei, tipo, cara, eu só quero ir morar com ele, ou ele vir morar comigo, que não é uma opção viável, mas não seria uma má ideia, mas seria muito arriscado. Eu fiquei sentindo isso, mas eu não criei uma expectativa muito alta. Porque se não acontecesse, eu ia voltar da viagem totalmente frustrada. Então o que eu pensei? Essa viagem já tá sendo o sonho da minha vida. Já tá sendo a melhor coisa que me aconteceu em anos. Fui para os Estados Unidos dia 17 de outubro. Cheguei lá em São Francisco e tal, fiquei uma semana lá. Encontrei a família dele, os amigos. Partimos pro Japão no dia 24 de outubro. Chegamos lá no dia 24 de outubro, porque meio que é loucura. A gente vai e volta no tempo, sei lá como funciona. É uma máquina do tempo. Eu só sei que a gente saiu de dia e a gente chegou lá no mesmo dia de dia. Eu fiquei tipo, how? Aí chegamos lá no Japão e fomos pra Yokohama. Eu amei. Eu amei a comida, tudo incrível, surreal. Eu não tava me aguentando. Todo dia eu queria fazer alguma coisa com o Benjamin. Eu falava, tipo, vamos ver tudo, eu quero ver tudo, não quero perder nada. Eu tava tão feliz de estar ali que nada mais importava, tipo, nothing else matters. Depois fomos pra cidade da avó do Benjamin, que tem 88 anos, gente, super velhinha, né? Idosinha, pra não falar velhinha. Mora em Kobe. Sabe o Kobe Beef? Então, ela mora lá, na cidade do bife, que eu não comi, por sinal, porque eu fiquei meio tipo, sabe, gastar R$ 200 num bife. Eu sou meio negligente quando se trata de dinheiro. Eu li Pai Rico, Pai Pobre, por influência do meu tio, sobre o Kobe Beef, não comi. Tristeza. Fomos pra Kyoto, pra Osaka, pra Nara, depois fomos pra Tóquio, Chiba. Eu fui pra Disney, Tokyo Disney Sea. Pode parecer que não, mas eu gosto da Disney. No, God! Eu quis ter a experiência completa, experiência gastronômica. Andamos pra caramba também. Por dia, a gente tava andando de 10 a 15 a 20 quilômetros. Bruh. E faltando 2 dias pra gente ir embora, meu namorado me pediu em casamento. Eu não estava esperando, mas ao mesmo tempo eu tava. Só que eu não quis ficar esperando com aquela ansiedade. Às vezes, quando você tem muita expectativa sobre alguma coisa e aquela coisa não acontece do jeito que você estava esperando ou simplesmente não acontece, tem que entender que no final de tudo, a sua expectativa, ela é só sua, ela não é do outro. É loucura parar pra pensar nisso, porque às vezes a gente se desaponta porque, ai, fulano não fez isso, mas eu tava esperando isso. Ou, ai, o fulano não me deu isso, mas eu estava esperando
falando isso. A sua expectativa é só sua e você tem que engolir ela. Tentar passar por cima dela de alguma maneira, que foi o que eu tentei fazer. Porque eu queria muito ser pedida em casamento, só que eu queria que fosse uma coisa natural. A gente foi fazer uma trilha numa montanha. A gente subiu a montanha de teleférico, na real, porque eu sou muito sedentária. Ia demorar umas 3 horas pra subir a montanha e eu não tava nada, sabe, no mood, assim, pra subir montanha. A gente desceu a montanha, na real. Eu acho que foram uns 500 degraus, mas valeu a pena, porque foi lindo, tinha, tipo, umas artes do período babilônico, do período japocônico, do período labubônico. Tô zoando, mas ai, que pecado. Ai, se Buda escuta essas coisas. A gente subiu a montanha de teleférico e descemos os degraus. Mas o ponto disso tudo é, no topo dessa montanha que a gente subiu, que chama, não é uma montanha, é um monte, chama Monte Nokogiri. Você tem uma vista linda do Japão, da Baía de Tóquio, e você consegue ir lá na distância ver os prédios, e o Monte Fuji. Uau! Eu tenho um hiperfoco no Monte Fuji. Eu sempre tive. Eu sempre quis ver. E eu lembro que quando a gente chegou no Japão, tava muito nublado e não dava nunca pra ver. Aí, tipo, lá do topo do Monte Nokogiri, você tinha uma visão de Tóquio e você tinha uma visão muito linda, uma vista muito linda do Monte Fuji. Mas ver o Monte Fuji no Japão é uma coisa de sorte. Porque, se eu não me engano, durante o ano ele só aparece tipo, 80 vezes, 60 vezes. Eu tinha um sonho. I have a dream. E o meu sonho era que se eu fosse pedido em casamento um dia, pelo amor da minha vida, eu não sei quem ia ser o amor da minha vida naquela época, né? Quando você é criança, adolescente e tal. Eu tinha muito esse sonho de ser pedido em casamento num dia, especificamente não precisava ser sol e nem frio. Eu queria que o céu tivesse aberto e que o sol estivesse iluminando. Sabe, aquele dia que não tá nem frio, nem calor, não tá nem chuva. Não, pelo amor de Deus, nada de chuva. Mas eu queria que fosse num dia com céu aberto. E no dia que a gente foi fazer essa trilha, tava meio feio o tempo. A gente saiu bem cedo. Tudo começou a ficar lindo. Eu realmente achei que fosse ser só mais uma trilha. Coloquei meu tênis velho, minha calça de moletom que eu tinha acabado de comprar, moletomzão, minha blusinha de tricô, que é tipo um tricôzinho leve, mas é um moletomzinho. Eu pensei, se eu for pedido em casamento, o que importa é a intenção e não como eu estou vestida, ou se tô de maquiagem ou não, sabe? Então eu meio que não me importava muito com isso, de super me produzir. Eu tava meio feinha, gente, tava meio fubanguinha, mas eu tava muito feliz. Desceu o monte. Aí o Benjamin falou, você vai querer pegar o teleférico? Eu falei, não. Aí a gente desceu de escada, e eu falei, é até bom que a gente faz um exercício, né? E eu fiquei pensando, será que esse cara vai me pedir em casamento aqui nessas escadarias? Mas eu não queria, gente, sério. Porque eu sempre comentei com ele assim, tipo, se um dia você for me pedir em casamento, faz isso num lugar tranquilo, sem muitas pessoas. Eu queria que fosse em meio à natureza, eu sempre quis isso. Quando a gente terminou de descer tudo, todas as escadas, tinha uma praia do outro lado da rua, né? Você termina aqui de descer um monte, aí você atravessa a rua, tem uma praia. E era a praia de Motona. Brum, brum, brum. Sério, se eu falar pra vocês assim que foi uma coisa muito linda e muito simples, eu vou colocar o vídeo no final pra vocês assistirem. Não tinha ninguém na praia, na real tinha um pescador lá no fundo, no fundo, no fundo, no fundo. O Monte Fuji tava lá, a praia tava muito linda, muito calma. O Monte Nokogiri do outro lado da rua. E aquela vibe gostosa, sabe? Meu namorado falou, vamos tirar uma foto? Porque você queria ver o Monte Fuji e eu acho que seria legal registrar isso. Tipo assim, na câmera do celular não deu pra ver tanto ele. Me posicionei, eu fui mostrar pra ele, a gente tava vendo o Monte Fuji, fomos virar pra tirar foto. Aí aquele menino me ajoelha e me pede em casamento. Eu falei, não acredito. Tanto que no vídeo eu falei, não! Eu fiquei tipo, como assim, velho? Sem me avisar antes, você vai fazendo as coisas sem me avisar? Não pode isso, né? Eu chorei muito, obviamente, porque era um grande sonho da minha vida. Achava que eu não ia realizar tão cedo. Ou, às vezes, eu pensava que eu não era digna de ser pedida em casamento. Já me aconteceu várias vezes. Eu achava que nunca iria acontecer comigo porque eu não era digna de ser amada. Esse é o problema das pessoas que são amadas. Elas nunca sabem quanto elas são amadas até coisas grandes acontecerem com elas. A gente passa a vida inteira se convencendo de que a gente não merece e nem é por mérito, sabe? Mas é por um casamento, né? Eu não sei muito sobre isso, porque eu nunca fui casada antes. Essa é a primeira vez que eu sou pedida em casamento. E a última. Mas é muito bonita. Porque às vezes eu penso, cara, eu tô noiva da pessoa que eu mais amo e mais tenho carinho e admiração. É a pessoa que eu quero passar a minha vida, porque eu mereço, mas de um jeito bonito. Eu mereço construir a minha história. Eu não vim de uma família tradicional. Nunca tive a base pai e mãe. Nunca tive esse exemplo, assim,
dos meus pais, mas dos meus avós eu tive. Acho que no final do dia, o sonho de quem passou por isso é só ter uma família, construir uma família. Quando você tem um sonho muito grande, muito, 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 muito grande mesmo, e muito puro, e muito genuíno, de alguma maneira, Deus, a vida, tempo, o destino, tudo acontece do jeitinho que você quer. Minha avó fala uma coisa muito engraçada aqui. Às vezes Deus não dá pra gente porque a gente não sabe pedir. Eu cresci a minha vida inteira escutando isso. Quando se trata de pedido de casamento no geral, eu acho que eu sempre pedi do jeito certo, porque aconteceu do jeito que eu queria, no momento que eu queria, porque eu queria estar boazinha da cabeça e eu sinto que agora eu tô ótima. Não que eu não volte pra terapia, mas enfim, sei lá, eu não sei nem explicar, mas eu tô genuinamente feliz. Ter ido pro Japão já foi a realização de um sonho. Aí ter sido pedido em casamento no Japão é o combo, sabe? Will you marry me? You have to fit it. Alright, get your feet up. Oh, it's a little. It's okay. What? Come for my family. Can you see it? E é isso. Um beijo pra vocês.